lá, senão você apanha. Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, e é uma alegria imensa. O primeiro programa, meu amigo Luciano Clay, foi um sucesso, né? Porque Bezerra de Menezes desperta um interesse imenso na comunidade espírita, graças a Deus, e sempre vai despertar. Bezerra é uma referência, uma grande referência do movimento espírita brasileiro. Clay, eu vou abrir o programa com a prece inicial, você me acompanha, vamos elevar o pensamento a Deus por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro, onde estamos aqui para conversar sobre o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, esse espírito amantíssimo, o servo humílimo de Maria Santíssima, que possa a conversa da noite de hoje servir de esclarecimento, de estímulo para todos os nossos irmãos que admiram e que respeitam a figura venerável do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Luciano Clay, deixa eu falar aqui por ordem de importância. O mais importante é meu amigo. Esse é o título mais importante, ele mesmo disse no programa passado, né? Mas também, além de ser meu amigo, ele é pesquisador, historiador e temporariamente, transitoriamente, é o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Coloquei a coisa, viu, Clay, agora na devida ordem, né? Boa noite, meu querido. Tudo bom, Clay? Como é que você está? Ô, meu querido Bruno, boa noite, meu irmão. Mais feliz agora, porque tenho a oportunidade de interagir com você para falar dessa personagem da história do Espiritismo que todos nós amamos pelo exemplo que nos legou. Muito grato, mais uma vez, pelo convite. Bom, pessoal, o título do nosso programa de hoje, o episódio, é Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Já. Semana passada a gente viu o porquê do Kardec brasileiro, mas, Clay, eu queria te fazer uma primeira pergunta. O doutor Bezerra, ao adentrar na faculdade de medicina, né, tem uma história de luta já, até para concluir o curso. Você podia trazer essas informações aqui para a gente? Pois não, querido, com o maior prazer. De fato, Bruno, essa vocação do então jovem Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que sai de Fortaleza no dia 5 de fevereiro de 1851 para cursar no Rio de Janeiro, então Corte Imperial, a Faculdade de Medicina, era algo inato a ele, era algo que desde a juventude ele se mostrava vocacionado ao exercício da medicina, diferentemente dos seus 3 irmãos mais velhos que cursaram Direito, aí em Pernambuco, na então Faculdade de Direito de Olinda. Os 2 mais velhos, Manuel Soares e Teófilo Rufino, concluíram, e o terceiro cursou até o 2º ano da referida faculdade, abandonando-a e depois tornaria como pai o capitão Antônio Bezerra de Menezes, um grande agropecuarista aqui no Ceará. Foi o único, aliás, que se enveredou pelo caminho do pai nessa área. Mas o caçula, filho de Dona Fabiana, que o teve com 40 anos, portanto uma gravidez de risco, mostrava desde a infância uma aptidão para a área da saúde. E foi esse o seu projeto. E à época só havia 2 faculdades de medicina em nosso país, fundadas ainda na década que ele nasceu, na década de 1830 e 1832. Um curso médico em Salvador e o outro na capital do país, Rio de Janeiro, município neutro, Corte Imperial. Ele optou pelo Rio de Janeiro, até porque lá havia alguns amigos do pai, alguns familiares de vez em quando, por ser a capital do país, lá transitavam e tinha alguns contatos. E assim sendo, ele parte de Fortaleza, no dia 5 de fevereiro daquele ano de 1851, quando ainda estava, portanto, com 19 anos, iria completar 20 anos em agosto, e ele chegaria no mesmo mês, no dia 23, no Rio de Janeiro. As viagens eram demoradas, inclusive ele parou em Recife, fazendo uma espécie de escala para abastecimento, talvez alguma saída, e ele tinha alguns contatos, alguns familiares também em Recife, é possível que tenham
mantido algum contato com ele, depois aportou ainda em Salvador, até prosseguir e chegar finalmente no Rio de Janeiro. O fato, querido, é que há muitas dificuldades na vida dele, sobretudo porque, primeiramente, logo no primeiro ano em que ele tem o ensejo de iniciar seus estudos, no dia 2 de outubro, o pai desencarna aqui em Fortaleza, vitimado por uma febre amarela. O pai que ele tanto amava e que lhe era uma referência. Naquela época, por razões óbvias, ele não pôde voltar a Fortaleza para render as derradeiras homenagens ao pai, que baixava a campa, a sepultura. Então, lá do Rio, ele deve ter sofrido amargamente por conta dessa impossibilidade. E também pela desencarnação do pai, e a família já havia passado por alguns revés financeiros, a sua situação de natureza material, porque agora não tinha mais o provedor principal, ela foi bastante comprometida. De tal maneira que nós sabemos de algumas biografias posteriormente escritas, e a partir, inclusive, de relatos que ele próprio Bezerra fazia, é interessante, porque o historiador arguto, atencioso, ele vai perceber que há 3 romances de Bezerra de Menezes, onde ele empresta várias características psicológicas, comportamentais, mesmo da sua vida pessoal, aos personagens. E são 3 romances que têm muitas das informações alusivas à sua vida na academia, na Faculdade de Medicina, e depois na sua atividade como médico, mais conhecido futuramente como médico dos pobres, que é o título, aliás, dessa nossa conversa fraterna. Eu me refiro aos 3 livros: A Casa Assombrada, originalmente publicada com o título de A Casa Mal Assombrada, o romance inacabado Casamento e Mortalha, onde há muitas informações também da atuação primeva dele como médico, e um romance ainda inédito, que se encontra no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, desconhecido do público espírita, essa obra, que é o livro Viagem através dos séculos ou as fases da vida humana. Título bastante longo. Mas ele vai experimentar algumas dificuldades por conta dessa situação pela qual viria a passar logo nesse primeiro lustro dos anos de 1850. O fato, querido, é que há um episódio bastante conhecido, nós não vamos aqui nos deter dele, só para você ter uma ideia de que a providência divina que atuou na sua vida, como atuou na vida de todos nós, não o deixou desamparado para que ele pudesse concluir a faculdade. Há o episódio do estudante de matemáticas, no século XIX se pronunciava no plural, porque se tinha várias matemáticas, como hoje ainda, mas se englobam todas as matemáticas na matemática, essa disciplina importante nas nossas vidas, e também filosofia. Então ele começa a ministrar aulas. Descobrimos até também uma tentativa dele, antes de concluir o curso, de se submeter a uma seleção para dar aulas. Ele tinha como o imperador Pedro II uma vocação também muito grande para o magistério, que seria certamente a sua segunda opção. Como educador, ele não pôde levar adiante esse projeto, mas ele chegou a ministrar aulas em algumas instituições, até voltada às pessoas que não tinham condições de pagar determinados cursos, mais adiante no tempo. Nós temos um capítulo no nosso trabalho em que abordamos só sua faceta como educador, e mais tarde, na política, ele enfatizaria muito a importância da educação. E também nós vamos tê-lo aí, portanto, esse episódio do estudante de matemáticas e de filosofia, que vai aparecer. Ele submeteu a um curso do Colégio Pedro II, desistiu, não sei porquê, e aí aquele fato narrado, inclusive, no filme, mostrado no filme, encenado por um ator cearense, em que o estudante aparece, paga antecipadamente a quantia necessária que ele pudesse quitar um débito que contraíra, para assim dar consecução aos seus estudos. Esse fato é real, inclusive, para checar se ele era fruto da imaginação, um mito, uma lenda que se criou, nós constatamos que ele foi narrado, de fato, no Jornal do Brasil, e divulgado no dia 14 de abril de 1900, quando da desencarnação dele. Possivelmente algum amigo, e até cremos que foi Quintino Bocaiúva, que redigiu esse episódio. Mas há um outro fato que gostaríamos de compartilhar, esse é inédito, embora nós tenhamos já divulgado em algumas lives que temos feito neste ano, mas que ficamos até surpresos, porque esse fato, esse caso ocorrido com ele, se dá exatamente no início do seu curso médico. Aliás, quando ele chegou para cursar a faculdade. Esse fato é possivelmente real, porque a fonte que o narra era um grande amigo dele, Antônio Guilherme Cordeiro, o responsável pela célebre farmácia Cordeiro, na qual, no final da existência, o Dr. Bezerra de Menezes ia protagonizar os mais lindos casos de Bezerra de Menezes, demonstrando ali toda a sua ternura, toda a sua afetividade e toda a sua grandeza como médico dos pobres. Mas o caso é muito interessante e, portanto, real. E nós, como pesquisador, fomos atrás.
Esse fato foi muito divulgado, Bruno, sobretudo na década de 1930. E em 1938, na rádio Mailink Veiga, do Rio de Janeiro, foi transformado em radionovela. Imagine, com os efeitos especiais daquela época, né? Deve ter sido algo assim fantástico. E as pessoas ficavam na expectativa de ouvir episódios da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Tamanha a sua popularidade, mesmo quase 40 anos após a sua desencarnação, já que ele desencarnou no dia 11 de abril de 1938. E depois esse fato ficou totalmente esquecido do movimento espírita até hoje. Mas o caso se dá exatamente quando ele chega ao Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro, conforme mencionamos. Alguns amigos dos familiares de Fortaleza haviam alugado uma casinha, que ele próprio registraria mais tarde, em um de seus romances, uma casinha ajardinada, depois ele passa a viver numa república, mas essa casinha, ela se localizava na rua Mata Cavalos. Assim chamada porque, à época, era uma rua arenosa, e com as chuvas que davam naquela via, se formava um lamaçal, e como o principal meio de transporte à época era o cavalo, seja a pessoa montando ou puxando charretes, ou os transportes conduzindo pessoas, como os bondes, né, cavalos ou burros, o animal atolava lá, quebrava a pata e tinha que ser sacrificado. Então a expressão mata cavalo. Então ele aluga essa casinha e no mesmo dia que chegou, dispara na direção da Faculdade de Medicina para efetuar a sua matrícula. Só que, para a surpresa dele, por um problema que houve no trajeto que o atrasou, ele chegou depois das 16 horas. E ao chegar, deu-se conta de que havia perdido a matrícula porque a faculdade acabara de cerrar as suas portas. Então ele teria de voltar ao Ceará. Aquela época, diferentemente de hoje, os cursos não eram semestrais, eles eram anuais. Então ele pensou nas dificuldades da família, no que eles fizeram para que ele pudesse se deslocar. E certamente, em voltando, até pela idade, ele deveria, como jovem de seu tempo, iniciar os estudos acadêmicos com 17 anos, já estar com 19, iria completar 20. Talvez voltasse ao Ceará, e a única opção que lhe restaria era cursar Direito em Olinda ou seguir a atividade paterna como agropecuarista. O fato, querido, é que ele, diz a história, narrada por Antônio Guilherme Cordeiro, se senta diante da escadaria do vetusto casarão, que abrigava o curso médico, na época, na rua Santa Luzia, e começa a refletir sobre a sua dificuldade, e algumas lágrimas escorrem dos seus olhos esmeraldinos. E, de repente, ele percebe, porque o seu olhar se cruza com o dela, que havia, em frente ao jardim, uma linda criança de aproximadamente 9 anos de idade, com cabelos loiros, encaracolados, que brincava com uma cuidadora, possivelmente uma escrava, e a menina carregava, envolvida em seus braços alvinitentes, uma linda boneca de porcelana. Movida por um secreto instinto, ao cruzar o seu olhar com o do jovem cearense, a menina abruptamente se desloca na sua direção e, com a curiosidade infantil, ela francamente lhe pergunta: moço, você está chorando? Aí ele se recompõe, enxuga as lágrimas. Não, querida, eu estou apenas aqui refletindo sobre minha vida. Você está chorando, eu sei que você está chorando. Ele disse: eu estou um pouco triste. E ela pergunta: mas triste por quê? É porque eu vim de muito longe mesmo. E ela pergunta uma vez mais: de onde? Do norte do Brasil. Lembrando que naquela época, Pernambuco, Ceará, e Ceará fez parte de Pernambuco até 1799, viu? Éramos uma área só. Então, o norte ficava da Bahia para cima. O sul era da Bahia para baixo. Não havia nem nordeste, nem sudeste, nem centro-oeste. Era norte e sul. E ele diz: eu vim do norte. Ela pergunta: de onde? Do Ceará. Ceará é um pouco longe daqui. Mas por que você está triste? Não, é porque eu me atrasei por um problema que houve no trajeto e perdi a matrícula. Então, sendo assim, o meu sonho de vida, ele não vai ser concretizado. Aí a menina pega a mão dele: não, fica assim não, venha comigo. Ele tomou um susto, ela disse: insisto, venha comigo. Acompanhada pela escrava, e ele sem entender absolutamente nada, a criança leva-o para uma porta contígua na lateral do prédio e entra pela lateral. E ele fica assim, um tanto assustado,
de início um jovem muito tímido, ainda se aventurando na capital do Brasil. Não, querida, eu não posso entrar por essa porta. A porta principal é a da frente. Os alunos que iriam se matricular já se foram, está fechado. Eu errei, cheguei atrasado, vou perder a matrícula. Ela disse, não vai não, venha comigo. Aí a menina entra, puxa por um corredor longo, depois de caminhar uns 10 metros aproximadamente, ele esbarra, assustado, estaca o passo e diz, não vou entrar, ali é a sala do diretor. Aí ele percebe o nome do diretor na plaqueta, Dr. Cruz Jobim. E ele diz, eu conheço, querida, é o Dr. Cruz Jobim, um médico de nomeada, foi fundador da Faculdade de Medicina, cirurgião dos mais conceituados. Não, e até porque a fama do Dr. Jobim era de ser um homem um tanto sisudo e muito austero em relação aos seus procedimentos. E ela diz, venha comigo. E ele, sem entender nada, por essa insistência da criança, ela chega e empurra a porta do diretor, quando de repente o diretor, assustado, mexe lá os seus óculos, olha para a cena, vê a escrava assustada, a menina ousada entrando com o rapaz, como se diz nos nossos dias, atira colo, e ele fica sem entender aquela cena e ela grita, papai! Olha a providência divina. Esse moço aqui eu conheci agora e hoje ele é meu amigo. E ele está muito triste porque veio de longe, veio de muito longe, do Ceará. O senhor sabe onde fica? Ele baixa a cabeça, sinalizando. E eu disse para ele que ele não iria perder a matrícula, porque ele chegou alguns minutos, porque teve um problema no trajeto. O senhor não vai deixar que isso aconteça, né, papai? Quem é o pai? Você, Bruno, que tem 3 filhas, eu que tenho 2, ainda mais pequenininha, de 9 para 10 anos, vai deixar de atender uma solicitação? Tem uma pena. Você tem 2. Você tem 2. Então, as minhas 2 pequenas também, eu tenho 2 também. Você vai deixar de atender uma solicitação dessa? E ele disse, tudo bem, jovem, dê-me cá a sua documentação, minha filha conseguiu, põe aqui sobre a mesa, amanhã você volte, sua matrícula está feita, e já passe a frequentar o primeiro dia do curso médio. Vejam a ação da providência divina. Se não fosse esse fato, que temos como verdadeiro, inclusive, Bruno, por curiosidade, eu fui pesquisar a respeito das filhas do Dr. Cruz Jobim, e ver qual delas teria uma idade compatível. Eu encontrei uma, que em 1851 teria 9 a 10 anos de idade. O nome dela, inclusive, era Francisca. E, curiosamente, essa jovem, ela desencarnou até antes do Dr. Bezerra de Menezes, depois de se casar, na década de 1890. E, curiosamente, o marido dela era frequentador de reuniões espíritas no Rio de Janeiro. Veja como é que são as coisas distintas. Então, é um fato, querido, que sempre me comove, porque se não fosse essa ação da providência divina, através desse anjo loiro, de cabelos encaracolados, como mais tarde na narrativa de Antônio Guilherme se perceberia, ele não teria tido a oportunidade de concluir com muito sacrifício o curso médio. Meu amigo, vamos encerrar o programa de hoje por aqui, Clay, né? Porque, pelo amor de Deus, com história dessa, linda, a providência divina através de Francisca, e nossa gratidão ao Espírito Imortal, né? Onde quer que esteja, da menina Francisca, né? Hoje, da erraticidade ou reencarnada, que coisa linda, Clay, né? E o marido se torna espírita, quer dizer, Francisca, por fim da vida, sempre tomou conhecimento dos passos daquele jovem que ela ajudou, né? É uma coisa, né? Linda. E certamente tinha alguma mediunidade, né, para ser intuída por alguém ali que estava, olha, vai lá, dê uma ajuda àquele rapaz que está triste. Com certeza, com certeza. Mas, Clay, semana passada a gente tratou do epíteto, o Kardec brasileiro, não é? Só tem que o Bezerra tem outro epíteto que antecede o Kardec brasileiro e, quiçá, seja maior até do que o Kardec brasileiro, que é o médico dos pobres. Então, Clay, qual a origem, como começou Bezerra a ser chamado de o médico dos pobres? E era o título que mais honrava. Deu-se antes dele conhecer o Espiritismo. E se acentuou até mais depois, sobretudo nos últimos 5 anos de existência dele. Mas, na verdade, isso tem a ver
com essa tendência inata dele, essa vocação à medicina e ao atendimento pela empatia ao semelhante. Porque ele era, como Lucas assim também é tido, embora não haja muitas informações históricas documentais a respeito da atuação de Lucas, o evangelista historiador, como médico, braço direito de Paulo, mas até um livro muito sugestivo que o título se aplica a Bezerra de Menezes, que aliás é até o título de um dos capítulos, quando abordamos essa questão do nosso trabalho, que é o fato dele ser um médico de corpos, mas também e principalmente um médico de almas. Então, logo que ele se forma, em 1856, já no ano seguinte, nós fizemos uma análise da sua vida como médico, inclusive levantamos todos os consultórios onde ele atendeu. Ele tinha um consultório num bairro relativamente carente à época, e um que ficava na Rua dos Pescadores, porque ele precisava sobreviver, evidentemente. Então tinha clientela variável, né? Mas de início ele teve muitas dificuldades, porque não era conhecido na corte, assim como médico de projeção, como acontece com todos aqueles que estão iniciando na vida profissional. Então ele se dedicou com afinco a cuidar dos mais pobres, e o fazia assim com um desprendimento comovedor. E isso vai se acentuar na década de 1860. E, aliás, foi por conta dessa popularidade que ele começa a ter, devido às suas atuações, demonstrando esse despojamento, esse desprendimento franciscano do pobrezinho da Úmbria, no atendimento aos pobres. Era algo espontâneo dele, era real, que ele cresce em popularidade e mais tarde amigos vão fraternalmente pressioná-lo a ingressar na política como vereador. Fato esse que nós comentamos bastante e fazemos uma diferenciação da política daquela época da política dos nossos dias. Mas, noutra oportunidade, nós poderíamos falar a respeito dessa atuação dele como político, que foi longeva também. E o fato é que, na década de 1860, principalmente na freguesia de São Cristóvão, hoje bairro do Rio de Janeiro, onde ele morava, devido a esses atendimentos, devido seus cuidados, inclusive cuidando, muito especialmente, ele tinha um carinho pelos escravos que chegavam, muitos deles fugidos, ao seu consultório, com chagas vivas, abertas pelo acicate da dor, as chicotadas, as perversidades dos senhores de escravo de então, dos escravocratas, e ele atendia muitos escravos. Ele era muito querido pelos negros do Brasil, principalmente posteriormente, tanto que, já falamos noutra oportunidade, ele, além de escrever uma obra emancipacionista, em 1869, vai adotar a 16ª filha dele, era uma escrava liberta, alforriada, que ele vai dar o nome Antônia Bezerra de Menezes. Então ele cuidava com muito carinho, e mesmo em hospitais que ele trabalhou, ele chegou a ter um consultório e um hospital, juntamente com um amigo, ele montou uma casa de saúde em 1861, as biografias não registram, Casa de Saúde Godinho e Bezerra, ao lado de um companheiro de faculdade dele, o outro grande médico, também um médico dos pobres, Pedro Ferreira de Almeida Godinho, que seria um médico amigo de Bezerra de Menezes para toda a existência. Até no final da existência, foi um dos médicos que deu suporte à família do Dr. Bezerra, quando ele desencarnou em completa penúria, do ponto de vista material. Então, eles botaram essa casa de saúde, uma casa de saúde que ficava na Rua da Saúde, ao número 158. E ali ele tinha um espaço também para atender, porque era uma exigência sua, gratuitamente a população carente, especialmente os escravos que demandassem aquele nosocômio. Na época, os hospitais eram poucos, então as casas de saúde eram pequenos hospitais. Então, ele tinha também esse atendimento voltado à pobreza local. E na década de 1860, nós temos esse documento em mão, a população de São Cristóvão resolveu oficializar o título. É curioso. Está lá escrito por um agente público da época que lhe era concedido, facultado, o título de médico dos pobres ou de médico da pobreza. Então, ele já era reconhecido como médico dos pobres, assim como houve outros também. No próprio meio espírita, nós temos um grande médico negro, o Dr. Taylor Martin, de Niterói, no Rio de Janeiro, foi colega de medicina do Dr. Bezerra de Menezes, admirava tanto o Dr. Bezerra de Menezes, Taylor Martin, que colocou o nome de seu primeiro filho de Adolfo. Curioso isso. Então, a sua atuação como médico dos pobres vai ser até o final da existência, principalmente na fase derradeira, que podemos falar em seguida. O médico dos pobres, essa inclinação, né? Essa predileção que Bezerra tinha pelos sofredores. Mas me diga uma coisa, qual o papel da homeopatia
nessa ação de Bezerra como o médico dos pobres? Excelente pergunta, querido. Inclusive, quando ele se formou, ele se tornou, na época não havia as especialidades médicas como hoje nós temos. Mas ele era, podemos dizer, um especialista na área urológica. E ele, inclusive, adquiriu de um colega que desencarnaram, o Dr. Peixoto, ou Peixotinho, como era conhecido, um aparelho metálico. Na época, era o que existia. Lembremos que nem a anestesia havia ainda o clorofórmio, que foram utilizados por um grande amigo dele, seu professor na Faculdade de Medicina, uma espécie de segundo pai. Foi o homem que lhe oportunizou, inclusive, trabalhar como segundo-tenente cirurgião do Exército, em 1858. Ele abandonou o Exército, como nós sabemos, para ingressar na carreira política. E a opção pelo Exército serviu o fato de que, em 1858, ele casava, por primeira vez, com Maria Cândida de Lacerda Prego, que vai desencarnar prematuramente em 1863. Então, ele precisava, como recém-casado, ter um emprego que lhe garantisse a sustentação. Mas o fato, querido, é que ele se torna um especialista nessa área, também conclui a faculdade em 1856 apresentando uma tese sobre o cancro, que equivaleria hoje ao câncer, mas principalmente nessa área do aparelho renal, urinário, né? E o certo é que ele vai se notabilizar e vai se tornar um médico de projeção além da corte imperial, pelas habilidosas cirurgias de extração de pedras que ele fazia usando esse aparelho herdado do colega falecido. Então, ele teria tudo para prosperar nessa área. Então, nessa fase inicial, ele era um cirurgião, era clínico também, e os médicos faziam de tudo, até partos. Ele atendia muita gente e era alopata. Nós encontramos até um artigo dele, ainda nessa fase inicial, que era compreensível, que ele faz uma crítica à homeopatia. Mas, a partir já dos anos 1880, quando já fazia os seus estudos a respeito do espiritismo, sabemos que ele conheceu o espiritismo em 1875, com a doação do Livro dos Espíritos, por José Carlos Travassos, conhecido como Fortúnio, num episódio também bastante emblemático da vida do médico dos pobres, mas ele precisou de 11 anos para sedimentar suas convicções espíritas até a sua declaração pública de adesão ao espiritismo, no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio. Mas em 1882, era necessário que ele passasse pela experiência do Saulo, caísse do cavalo para se converter no Paulo, do espiritismo. Eu explico. Ele precisava também de um testemunho da ação da espiritualidade na sua vida. Não que ele fosse um cético, como Tomé, a princípio, que necessitou ver e apalpar as chagas do Cristo ressurrecto diante dele para constatar que ali, de fato, estava de retorno o Senhor que ele tanto amava. Mas o Dr. Bezerra vai passar por duas experiências mediúnicas incríveis. A primeira com ele e o médium João Gonçalves do Nascimento, um médium incrível, lamentavelmente esquecido do movimento espírita brasileiro, um dos maiores médiuns do Brasil e, quiçá, do mundo, lamentavelmente, repito, sua biografia é pouco estudada. E o Dr. Bezerra de Menezes, através de um amigo, não foi nem diretamente, sabendo que ele fazia o receituário mediúnico, ele estava passando por uma enfermidade pertinaz, uma dispepsia de natureza nervosa que o incomodava há 4 anos. Talvez em razão das perseguições políticas, pelas quais ele já viria a passar a partir do final dos anos 1870. O fato, querido, é que, através de um amigo, e não diretamente, para que, inclusive, ele tivesse a certeza da ação da espiritualidade, esse amigo procura o médium recebe uma mensagem mediúnica de um colega seu da vereança, ou seja, da Câmara dos Vereadores, colega médico, amigo que ele muito amava, e que fora seu professor na Faculdade de Medicina, o doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz, que, aliás, será pai do médico homônimo, homeopata, e que será também presidente da Federação Espírita Brasileira e grande amigo de Bezerra de Menezes. Esse médico, desencarnado em 1878, no Rio de Janeiro, manifesta-se através do médium, sem que soubesse o médium quem era que estava fazendo a solicitação, apresenta um receituário mediúnico perfeito do mal, homeopático, e diz qual era o problema do amigo. Ele toma esse medicamento e se vê livre desse mal que o incomodava. Esse é um fato. O outro fato, nessa vida do Bezerra Saulo, já quase convertido em Paulo,
se dá com a esposa dele, a segunda esposa com quem ele se casou em 1865, que era irmã materna da primeira esposa, Cândida Augusta de Lacerda. Ela fora diagnosticada por colegas dele como sendo portadora de uma tuberculose, uma das doenças que mais matava no século XIX, inclusive ceifou a vida física de vários filhos do Dr. Bezerra de Menezes. Ele vai, agora já acompanhando a companheira, ao médico João Gonçalves, que recebe o Dr. Dias da Cruz, que diz que o problema que a incomodava não era tuberculose, mas era um problema uterino. Ele era médico. O espírito era médico. O médium, não. Aliás, era um homem simples, funcionário da alfândega, no Rio de Janeiro. E aí vem o receituário preciso e a jovem ficou boa. Nós tivemos acesso ao assento de óbito dela. Ela desencarnou em março de 1909, 9 anos após o Dr. Bezerra de Menezes, relativamente nova, 58 anos. Mas no atestado de óbito não consta que ela desencarnou com tuberculose. Foi um problema relacionado a um acidente vascular cerebral. Então veja que o espírito foi preciso no diagnóstico, contrariando a medicina oficial. E ela ficou completamente boa e teve vários filhos ainda com o Dr. Bezerra de Menezes. Então nós vamos ter esses dois fenômenos envolvendo a homeopatia, porque o receituário mediúnico sugeria medicamentos homeopáticos. Aí ele vai se interessar pela homeopatia. E, sobretudo, nos anos 1890, ele adere definitivamente à homeopatia. Nós encontramos já registros dele, sobretudo no último lustro, os últimos 5 anos de atuação médica dele, na farmácia Cordeiro, que era uma farmácia homeopática, onde ele tinha uma saleta no pavimento superior, que ficava na rua 24 de maio, número 116. Só uma observação, não fica, como alguns pensam, na rua da Constituição, 45. É uma fotografia bastante conhecida da farmácia Cordeiro. Nós até nos equivocamos num trabalho anterior que publicamos, que de fato ali funcionava no Rio de Janeiro a farmácia Cordeiro, na rua da Constituição, mas posteriormente, a partir de 1908. Portanto, o doutor Bezerra nunca esteve no prédio, que muitos pensam que ele esteve, a não ser espiritualmente. Mas, quando encarnado, ele atuava na farmácia que ficava muito perto da sua casa. Ficava na rua 24 de maio, 116. E vai ser nessa fase final da vida dele, em que ele já se apresentava, inclusive com anúncios nos jornais da época, Bruno, como médico homeopata. Ele participa, inclusive, da fundação, em 1897, de uma sociedade homeopática no Rio de Janeiro, a Sociedade Hahnemanniana, ao lado de outros colegas médicos, inclusive do filho do espírito que o libertou da pertinaz enfermidade, o Dr. Dias da Cruz. Então, nós vamos ter essa atuação dele na farmácia Cordeiro, e ali ele vai vivenciar os mais lindos casos de Bezerra de Menezes, sobretudo como médico dos pobres, onde vai se dar aquele episódio do anel, que ele de fato doou a uma mãe desesperada por um problema que acometia o filho. Então, como ele receitava muito esses medicamentos, o doutor, que era farmacêutico, Antônio Guilherme, seu companheiro de longas datas, e também o filho deste, José Guilherme, eles passavam a entender esse trabalho missionário do Dr. Bezerra de Menezes. Vai ser nessa fase homeopática, Bruno, e eu até quando pesquisava, ficava achando difícil entender isso para fechar a nossa homenagem do dia de hoje, nesse ano em que celebramos 190 anos do médico dos pobres, como é que ele conseguia atender as pessoas até altas horas da noite. E ele ficava além do horário. E muitas dessas pessoas eram atendidas gratuitamente. E nós ficávamos pensando, bom, hoje em dia nós temos automóveis, você vai para o seu consultório, você volta, você percorre aí distâncias em poucos minutos, distâncias imensas. Mas como é que ele ficava naquela época atendendo até de madrugada? Porque você tinha como meio de transporte, o mais comum era o bonde puxado a burro, ainda não era nem o bonde elétrico. Então era o bonde puxado a burro. Ou algum cavalo, ou alguma charrete. Mas mesmo assim, percorrer distâncias seria algo inimaginável. E aí foi quando nós descobrimos o porquê disso. Ele morava no final da existência numa casinha alugada, na rua 24 de maio, no Riachuelo, no Rio de Janeiro hoje, ao número 93. A farmácia ficava, como nós dissemos, na mesma rua, 24 de maio, ao número 116. Portanto, era pertinho. Então, ele ia e vinha a pé. Assim, nós entendemos porque ele atendia até altas horas da noite as pessoas que demandavam aquele consultório. Esse é o médico dos pobres, querido, que realmente curava com o olhar.
Eu mostrei para você uma fotografia inédita dele. Lindo, e muito lindo. lembro olhar essa daí que nós vamos divulgar, que só olhando para os olhos dele nós entendemos, de fato, que lhe cabe muito bem e compreendemos esse título de médico dos pobres, médico de corpos e médico de almas. Luciano, essa foto em breve, depois do lançamento do livro, a gente vai expô-la aqui, não é? Luciano, me lembrei daquela frase do Aquarone, lá naquela primeira biografia, não é? Que o Bezerra dizia, né? O médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito qualquer lhe bate a porta, né? E tudo que você falou, esse programa de hoje foi revelador para mim. Já li Francisco Aquarone, Silvio de Brito Soares, mas jamais sabia da história da menininha Francisca, do atendimento de Bezerra aos escravos churrados, feridos. E vejam bem, Bezerra escreveu um artigo enquanto alopata, criticando a homeopatia, mas o fenômeno mediúnico fez com que ele mudasse sua visão. Quer dizer, são coisas que você está trazendo aqui, meu amigo, que valem, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Vamos orar, Luciano Klein. Você encerra com fecho de ouro. Amado Jesus, amigo constante, presente nas vidas, nós te somos gratos ao Mestre por tudo quanto permanentemente nos tem concedido. Sobretudo as oportunidades para que, através do bem, possamos nos reabilitar do nosso passado negativo, em razão das inumeráveis oportunidades malbaratadas no nosso carreira evolutiva. Abençoa, Senhor, sempre os nossos propósitos de servirmos a causa do amor, propostas pelo Espiritismo, através do lema vivido por Bezerra de Menezes: fora da caridade não há salvação. Perdão, Senhor, pelas nossas fragilidades, mas mesmo assim permite que possamos contar permanentemente com a tutela dos amoráveis benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiães, a nos inspirarem a seguirmos pelas veredas do bem, procurando assim os atalhos que mais rapidamente nos levarão ao teu aprisco de paz. Guarda-nos no teu amor, Senhor, e sê conosco, agora, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Bem, meu querido Luciano, olha, eu tenho uma reclamação ali fazer, Luciano, né? Nesse final de noite, né, para a gente ir embora. Veja bem, meu amigo, no Campeonato Brasileiro estamos na mesma chave, no mesmo grupo, né? Ferroviário e Santa Cruz. Toda vez que o Santinha precisa do Ferrinho, o Ferrinho empata, né? Esse seu time só faz empatar, Luciano. Ô, meu irmão, só você, viu, para lembrar disso. Aliás, eu digo sempre, não sei quanto ao Santa Cruz, que é mais time de projeção do que o Ferroviário. A Ferroviária é time para mim, né? Para espírito. Embora tenha essa visão mais eclética, porque é o time mais torcido aqui do Ceará, porque o do Ceará e do Fortaleza torce Ferroviário, né? Um quando joga contra o outro. O Ferroviário, quando joga contra o Fortaleza, o torcedor do Ceará todo se une a favor do Ferroviário e vice-versa. Então, eu digo sempre, olha, o Ferroviário é time para quem compreende o porquê da dor e do sofrimento, porque não é fácil para nós, viu? O Santa Cruz está entrando por esse caminho aí também, viu? Não, meu amigo, eu falei que o seu só empata, o meu só perde. Então, parabéns ao Ferrinho. Brincadeiras à parte, embora o doutor Bezerra não torcesse nenhum time, até porque ele tinha futebol no Brasil, eu já disse uma vez para você, se ele tivesse torcer algum time, como ele foi empresário da área ferroviária, ele seria ferroviário, né? Seria, mas ele ia gostar do Santinha porque tem o nome da Santa Cruz. Times afins. Ô, Luciano, para encerrar, eu ir embora na vantagem, né? Quando eu combinei a hora de entrar aqui no Zoom, aí o Luciano mandou um emojizinho pelo zap, uma Kombi escrito, né? Combinado. Essa Kombi representa, simboliza que dentro dela cabe toda a torcida do Ferroviário. Com essa eu vou embora. Querido, beijo. Querido. Gratidão por tudo, por tudo. Pessoal, semana que vem, quinta-feira, 20 horas, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Sempre de forma leve, mas com conteúdo
notável do querido Luciano Klein. Beijão, paz e bem, Klein. Te amo, irmão. Um abraço.